posso falar em nova vida se não falar de Paulo. Não tem como. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Só até aí. Perseguição da igreja. Desde aquela época, já eram perseguidos. Desde aquela época, não era fácil. O que Saulo fazia? Ele ia nas casas, tirava as pessoas e levava para a prisão. Ele consentiu a morte de Estevão. Ele era ruim naquela época. Ele não gostava de cristão. Ele detestava cristão. Não sei se vocês conhecem alguém assim, mas ele detestava cristão. Conhecer alguém assim, ele não gostava de cristão de jeito nenhum. Ele não podia ouvir falar em crente. Ele foi criado na idolatria. Ele foi criado com todos os deuses. Ele não podia ouvir falar em Jesus. Coloca para mim o 9. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Ele queria tudo, não queria ficar só onde ele estava, ele queria ir para Damasco. Eu vou pegar todo mundo, vou pegar todos esses cristãos, todos esses crentes aí, vou prender tudo, não quero ninguém. Não quero ninguém na rua falando de Jesus, não quero ninguém na sinagoga falando de Jesus, não gosto disso. Não aceito isso. E deram para ele essa carta. E ele foi. Tanto faz homem, tanto faz mulher, o que ele encontrasse ele ia prender, o que ele encontrasse ele ia levar preso, ia bater. E naquela época batia com fé e vontade. Chicote corria solto. Na minha época não. Eu não gostava, mas não batia também não. Aí no caminho de Damasco, ele teve um encontro. Seguindo ele estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz no céu brilhou ao seu redor. E caindo ele por terra, ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O que fazer nessa hora? Ele não estava perseguindo os homens e as mulheres. Ele estava perseguindo Jesus. Porque eles eram enviados de Jesus. Eles estavam ali. E Jesus, como sempre, luta pelos seus. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo caiu, teve um encontro com Jesus, fechou seus olhos, foi, mas Deus faz tudo certinho. Deus falou em sonhos com Ananias: vai lá, tal lugar, e ore por Saulo. Ananias não quis ir, não. Vou não, senhor. Está aqui no... Porém, respondeu Ananias: eu tenho ouvido falar muito desse homem,
quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui ele trouxe a autorização dos sumos sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Não vou lá não. Se ele está prendendo todo mundo e está levando preso, eu vou lá para quê? O que ele vai fazer comigo? Chega lá, eu sou de Jesus, eu vim aqui, vou preso. Mas Deus faz tudo certinho. Deus falou com Ananias, não. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Nós somos um escolhido. Nós somos um instrumento de Deus. Como Paulo, para levar o evangelho. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aí Paulo ia sentir, como se diz, na carne, quanto importa sofrer pelo nome de Jesus. Ele ia sentir quanto sofreram aqueles que ele perseguiram, quanto passaram, quanto mal ele fez para aquelas pessoas. Paulo ia sentir isso. Mas, no versículo 20, ele já estava pregando. Ananias foi lá, orou para ele, chegou lá, Saulo, meu irmão, Deus me mandou aqui para orar por você. E orou, as vistas dele se abriram. E no mesmo momento, ele já foi batizado. E um pouquinho depois, uns dias depois, ele já estava pregando em Damasco. Ele já estava pregando o evangelho, pregando que Jesus salvava, pregando que Jesus era bom, não era nada daquilo que ele falava antes. Pregando que só Jesus Cristo era o Senhor. Mas ele estava fazendo isso porque ele teve o encontro real com Jesus. Ele sentiu no coração que era Jesus falando com ele. Só que veio as lutas. Como eu falei, ele ia sentir na carne. O que ele fez? No 23, os judeus já queriam matar ele. Mas não era esse Saulo que estava falando esses dias, estava matando os judeus, que estava prendendo os judeus, que estava correndo atrás de todo mundo? Por que ele está aqui pregando Jesus? Quem que é esse que vem falar de Jesus para nós? Não, vamos matar ele. Mas Deus falou. Avisou, se colocaram ele numa cesta, desceram ele pela muralha, e ele conseguiu fugir. Começou o ministério de Paulo, bem tumultuado. Aí em Efésios 2, 1 ao 3, Paulo estava falando, já tinha mandado muito tempo, já tinha falado, já tinha montado igreja, e essa igreja é na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, né? Uma grande cidade, e Paulo tinha uma igreja poderosa ali. E ele mandou uma carta para os irmãos da igreja. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos,
como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Isso que Paulo escreveu para eles. Vocês antes estavam mortos. Vocês antes estavam mortos. Mas não, mas nós estávamos no mundo. Nós estávamos lá fora, nós estávamos no mundo. Como? Nós estávamos vivos lá fora. Não. Nós estávamos mortos espiritualmente. Todos nós. Nós estávamos mortos lá fora, espiritualmente. Nós estávamos vivos. Mas, espiritualmente, nós estávamos mortos. Isso que ele falou para eles. Antes, vocês viviam no mundo, porque vocês, por natureza, eram merecedores da ira. Porque vocês todos eram pecadores. Vocês viviam no pecado. Vocês viviam lá. Vocês estavam mortos. Mortos. Todos estavam mortos. Espiritualmente. Nós estávamos como... que eu nunca assisti, como que todo mundo fala, aquele filme de zumbi lá. Isso, o André conhece. Esse mesmo. Como é que é, André? The Walking Dead. Eu nunca assisti esse filme. Então, antes nós éramos igual zumbi. Nós andávamos... Tanto faz, se você fazia hoje, amanhã, depois de amanhã, não estava nem aí, final de semana. Para nós, tanto faz. Nós vivíamos, antes de conhecer Jesus, igual um zumbi. Mortos espiritualmente. Coloca o versículo 4 para mim. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Continua. Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Nós estávamos mortos. Estávamos mortos. Agora não estamos mais não. Paulo fala ali que agora nós estamos vivos. Espiritualmente, porque você e eu aceitamos Jesus. Em 2001, meu filho era pequenininho, bem pequenininho. Não tá aí. Então, ele estava conversando com meu sogro, daí perguntando da Bíblia para meu sogro, conversando. Meu sogro foi um grande homem de Deus. Aí, na época, meu sogro falou para minha esposa, falou assim, esse menino vai ser um grande homem de Deus. E vai ganhar seu pai para Jesus. A minha esposa, na época, pensou assim, não falou nada, mas pensou, né? Meu pai não conhece o Irineu. Meu pai não conhece o quanto ele gosta de crente. Né? Aí foi passando o tempo. Um dia ele foi com Jesus. Ele passou uns meses, foi minha sogra. Quando faleceu ele, depois faleceu minha sogra. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, agora acabou, né? Chega. Os crentes que eu gostava já morreu. Agora eu não preciso maturar crente nenhum na minha vida. Não me fale em crente. Falei para ela. Não me fale para ir na casa do cunhado que é crente, que eu não vou. Não vou mesmo. Os únicos crentes que eu gostei na minha vida morreu. Aí... fazer o quê? Eu não gostava.
Ela também, ela estava desviada, né? Aí pegamos, continuamos. Mas um dia, apareceu, dia 26 de fevereiro de 2012. Não, um dia minha esposa, primeiro ela veio para Jesus. Ela veio e se reconciliou com Jesus. Não vamos colocar os cavalos para os bois da carroça. Ela veio com Jesus, aceitou, retornou, gostou de Jesus, voltou para Jesus. Meu filho aceitou Jesus, ficou tudo bem. Os dois bonitinhos na igreja. Eu trabalhava até a tarde. Eles vinham para o culto, voltavam, tomavam banho, trocavam de roupa, vestiam o pijama para me chegar em casa e não ver. Porque eles não podiam mentir, né? Se eu chegasse em casa, não sei sair. Eles iam falar para mim que tinha ido aonde. Não podia mentir, né? Então para não mentir, eu não ia perguntar. Se eu não visse, eu não ia perguntar. Então, ficava por isso mesmo. Mas aí passou um tempo. O Felipe foi se batizar. Ele decidiu se batizar. Eu achei o cúmulo daquilo. Eu achei um absurdo aquilo. Falei que não. Ele me desobedeceu. Faltou apanhar, né? Foi a primeira vez que ele me desobedeceu. Aí ele foi. Eu não fui no batismo dele. Queria nem chegar perto. Meu sobrinho, que é pastor em Araucária, disse que quando chegou aqueles dias de Araucária ali, né? Disse que quando nós morávamos aqui embaixo. Aí quando chegou ali de volta, ele disse que eu lá em cima, lá meu sobrinho falou para minha esposa, falou, tia, eu acho melhor não descer, não. Acho melhor deixar vocês aqui e ir embora. Pela cara do Irineu, acho melhor não descer dessa Kombi, não. Pegaram e foram embora. Nós ficamos 3 dias sem conversar. Mas o pastor Isaías tinha falado para ela insistir. Tinha falado para ela persistir. E falou, vamos orar. Vamos orar. Só falou isso para ela, vamos orar. Não tem o que fazer. Oramos. Daí oraram. Aí no dia 26 de fevereiro de 2012, eu coloquei o pé aqui na igreja. Primeira vez que eu entrei na igreja evangélica. Primeira vez. Nunca tinha entrado na igreja evangélica. Nem sabia que aqui era igreja. Passava na frente todo dia, mas nem sabia que aqui era igreja evangélica. Nem olhava para o outro lado, né? Terminou o culto, foi embora. Aí ela perguntou para mim se eu gostei. Aí sabe quando você fala, você gostou, mas você não quer dar o braço a torcer? Sabe que você não quer dar o braço a torcer? Eu falei assim, acho que gostei. Tem umas coisas legais. Bom. Foi em fevereiro, março. Aí no dia 22 de abril, ele me chamou de novo para vir no culto. Estava de folga, me chamaram para vir no culto. Aí a minha enteada Zanda falou assim, você não vai? Sabe por quê? Ela era desaforada. Ela gostava de insultar a gente. Você não vai porque você tem medo. Eu falei, medo do quê? Vou ter medo do quê lá? Não, você tem medo de você gostar e não sair mais. Daí eu falei, tá bom, então vou, então. Eu falei, vamos lá. Aí fui novinho. Chegou aqui, começou o culto. Bem, estava bom o culto, estava uma benção. E foi o pastor falando, o pastor ministrando, foi indo, o culto foi. Aí no final começou a fazer o apelo. E o Felipe Zon estava tocando, né? Ele começou a fazer o apelo. Eu fui sentindo um negócio diferente.
Daí foi, aqui o coração começou a espremer. E eu lá no último banco. E ele continuou, e eu ali. Não vou. E daí eu falei, não é comigo. Eu falei, não é para mim não. E ele falando, ele insistindo, ele falou assim, eu vou insistir mais uma vez. Porque Deus está mandando eu insistir. E falou, e eu lá. Aí, irmãos, eu vou falar a verdade para vocês, eu não entendi muito, viu? Porque eu estava lá, de repente eu estava aqui na frente. Eu não entendi muito o que aconteceu. Eu sei que eu peguei na mão da minha esposa, ela falei, tá bom, então vamos lá então. Eu fiz assim, puxei ela e vim. Eu não entendi muito o que aconteceu. Eu sei que daí, de repente eu estava de joelho aqui na frente, aceitando Jesus. Aí eu falei, depois, tá meditando, depois falei, nossa, agora sou crente. Olha. Daí as pessoas começaram a se afastar. Daí eu parei de beber. Comecei a jogar tudo, as bebidas que tinha em casa fora. Daí as pessoas que gostavam, assim, que gostavam em termos, assim, começou a se afastar. Os parentes já começaram a não vir mais em casa, porque não tinha mais bebida, não tinha mais churrasco. Falei, viu só? Por que os parentes vinham, né? Por que os amigos, né? Como se diz aquele ditado, amigo da onça, né? Mas, irmãos, dia 22 de abril, eu aceitei Jesus, de 2012. Dia 5 de maio de 2012, 15 dias depois, nós fomos para o monte orar. Chegamos no monte orando, e ora. O André estava lá, né, André? Maria estava lá. O irmão Luiz estava lá. De repente fui batizado com o Espírito Santo. Eu nem sabia que era aquilo. Eu vi, o que é isso, meu Deus do céu? E falava de um jeito estranho. E começava a falar, e vai, o que é isso? Eu não entendia nada, não sabia. Aí eu descendo, o pastor Isaías perguntou assim, pô, irmão Irineu, o que você achou da oração? Eu achei bom, mas falei uns negócios meio estranhos lá, que até agora não sei o que eu falei lá. Ele olhou para mim e disse, Sérgio, para batizar com o Espírito Santo? A única coisa que eu lembro é que a Maria caiu de joelho lá, que chegou a tremer a terra, isso eu lembro. Batizaram também no mesmo dia, né, a Maria. Falei, gente, falei, o que é isso? Aí que eu comecei a entender. Dia 2 de dezembro de 2012, falei, vou me batizar. Eu, Anderson, Janete, estamos aqui hoje, no mesmo dia. Né, Janete? Né, Anderson? Mesmo dia. Lá na Estrada Graciosa. Veio parente de todo lado. Para ver se tem certeza que era eu, que não acreditavam que era eu. Eu lembro que o meu sobrinho lá de Tunas falou para o pastor Isaías. O nome dele é Isaías também. Ele fala isso para todo mundo, não sei porquê. Ele fala, pastor Isaías, eu já vi alguém que não gostava de crente, mais do que eu, só o Irineu. Que ele também não gostava, e hoje é quase pastor lá em Tunas. Pastor em Tunas do Paraná. Todo mundo veio para assistir, para ver a nova vida em Cristo. Todos nós temos a nossa nova vida em Cristo. Passado alguns anos, nós fomos separados diáconos. Dia 2 de dezembro, não é coincidência, mas é 2 de dezembro mesmo, de 2018, nós fomos ungidos pastores.
tempo passa. Isso é só por Deus. O que faz isso é Deus. O que transforma é Deus. Que eu lembro um dia conversando com o pastor Isaías, falando com ele. Você estava aqui? Você está aqui por quê? Eu falei, pastor, só por Deus. O senhor sabe que eu não gostava. Ele vivia falando isso, né? O senhor sabe que eu não era para estar aqui. O senhor sabe disso, isso, isso. Não. Se eu estou aqui hoje, se eu aceitei Jesus, se eu fui batizado com o Espírito Santo, se eu me batizei depois, é porque por Deus. Porque por mim, não. Eu fui criado no idolatria, fui criado em feitiçaria. Eu fui criado e podia ir em qualquer lugar, menos a igreja de crente. Se eu falasse que ia na igreja, eu era expulso de casa. Eu fui criado na idolatria, que na fazenda minha avó tinha igreja, na fazenda. Eu com 9 anos de idade, eu rezava uma missa inteira. Lá. Não ia ser, para mim ser padre. Mas ao mesmo tempo que eu ia ser padre, eu ia no espiritismo. Então, eu fui criado nisso. Se eu entrei aqui um dia, se eu aceitei Jesus, se eu estou aqui hoje, é porque Deus transformou. É porque Jesus transforma. Porque se não for por Jesus, não ia estar aqui. Né, irmão Luiz? Você também não, né? Se Jesus não transformasse, se Jesus não cuidasse, se Jesus não fizesse, a Aline não ia estar aqui desde criança. Casando, crescendo, batizando, casando aqui, apresentando seu filho. Em nome de Jesus nós vamos batizar ele, vamos fazer o casamento dele. Isso é só com Jesus que faz. Por que nós temos que adorar a Jesus? Nós temos que crer. Nós temos que continuar firmes. Vem lutas? Vem. Vem batalhas? Vem. Como ministrei semana, aqueles 15 dias atrás, né? As tempestades. Vem. Muitas tempestades. Quando você aceita Jesus, parece que vem todas de uma vez só. Parece que vem tudo. Mas por quê? Porque daí a pessoa desiste. Porque como diz Paulo, você era morto espiritualmente. Você é filho da ira. O inimigo não quer perder você. Se você vem para Jesus, se você está com uma nova vida. Então, vem tudo uma vez só. Por isso nós temos que ficar firme, ficar no barco com Jesus. Coloca para mim 2 Coríntios 5, 17. Esse foi o versículo que eu tomei para mim. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse é o versículo que nós temos que pegar para nós. Tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Agora tudo se fez novo. Agora é dia após dia. Agora é vivendo com Jesus dia após dia. Já passou, Rui? Agora é só coisas novas. O Rui que se batizou há pouco tempo.
Uma coisa que eu falei em Piraí também, que eu vi um dia, o porquê de ficar com Jesus, achei interessante, porque diz lá que por que eu não adoro Buda? Porque se eu for em Meca, vai estar lá, aqui os ossos de Buda. Se eu for no Vaticano, vai estar lá, aqui os restos mortais do Papa Paulo II, Paulo III, Paulo I, todos eles, né? Se eu for na América, vai estar lá, deixa eu ver o nome dele aqui, Charles Russell, que é o fundador da... como é que é? Testemunho de Jeová. Mas se nós for em Jerusalém, vai estar lá escrito assim, já não está aqui dentre os mortos, a quem procura. Ele não está aqui entre os mortos, porque ele ressuscitou. Ele está vivo. É por isso que eu adoro Jesus, porque ele está vivo, porque ele ressuscitou. É por isso que a igreja está fazendo 27 anos, porque estão firmes com Jesus. Porque o dia que começaram, Jesus está vivo, e a igreja vai ficar viva, porque Deus vai continuar cuidando da igreja. Deus vai continuar cuidando dos seus. Deus não vai deixar a igreja perder. Pode vir o que for, a igreja vai continuar viva. E quando nós aceitamos Jesus, estamos acabando, vou dar uma pausinha. Nós passamos a ter, depois, nós vamos tendo intimidade com Deus. Nós vamos começar a ter intimidade. Esse é o mês da intimidade. Nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que ter a intimidade com a palavra do Senhor. Eu nem sabia que a Bíblia começava em Gênesis e terminava em Apocalipse. Quando eles falavam assim, abre lá em, digamos assim, em Salmos 50. Daí falava assim, está entre Gênesis e Apocalipse. Eu achava que era Gênesis depois Apocalipse. E ele no meio. Está entre Gênesis e Apocalipse. Aí comecei a ler. Daí eu vi, mas começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Né? Daí a gente vai aprendendo. Daí nós vamos lendo. Nós vamos tendo intimidade. Vamos aprender. Nós temos intimidade. Qual é o menor livro da Bíblia? Sempre os pastores sabem, os pastores não podem falar. Você não é... Os pastores sabem. Segundo João. Quem está com a sua Bíblia aí? Vamos ver. Vamos ver se nós estamos bons ainda. Vamos abrir em Abacuque. Eu gosto muito de Abacuque, porque tem aquele teatro lá, os perdidos, lá, como é que é, do inimigo lá, o jardim do inimigo, ele fala, Abacuque! Eu gosto muito daquele cara, daquele teatro. Então agora vamos abrir no livro de Eliseu. Gente, não tem Eliseu não, vocês estão procurando por quê? Eliseu é discípulo, vamos abrir em Elias então. Não tem também? Viu? Como nós temos intimidade com Deus? Viu como nós estamos lendo? Porque se nós não tivéssemos intimidade, nós estávamos procurando Eliseu. Nós estávamos procurando Elias. Nós estávamos procurando o maior, o menor. Irmãos, para terminar, eu agradeço a Deus a oportunidade. Coloca lá Romanos 8:17. A oportunidade está aqui. Só para nós ler por último. Se somos filhos,
então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória.